Como eu sou baixinha, olha só a diferença agora. A prece e o eu divino. Quantos de nós aqui, quando crianças, juntávamos as mãozinhas e pedíamos a proteção do anjo da guarda? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, leve-me sempre pelo bom caminho. Quantos pedimos a proteção de Deus? E aí, crescemos. E como anda agora a nossa relação com o Pai, com o Criador? Continuamos confiando, como nas nossas orações, onde nós entregávamos na mão dele a condição do nosso caminho, sabendo que seríamos levados sempre para o melhor, dentro da proposta de Deus? Ou agora crescemos e estamos negociando, até mesmo fruto das nossas imperfeições, pedindo a Deus aquilo que a gente julga que é o melhor, sem pedir a Ele, como o nosso Pai Nosso nos indica, que seja feita a sua vontade. E é isso que eu proponho hoje, a nossa reflexão. Que acolhamos nas nossas preces as nossas imperfeições, mas também olhemos para a nossa necessidade de caminhar rumo à nossa evolução espiritual. De que forma? Orando, não automaticamente, da boca para fora, mas orando com emoção, com sentimento do coração para dentro. Orar não deve se resumir a um hábito que temos porque somos cristãos. Orar é o nosso momento de intimidade com Deus. Aquele que nos conhece, nosso mais íntimo, que sabe das nossas lutas, sabe das nossas imperfeições, mas também reconhece a vontade que nós temos de acertar. E aí, nós não precisamos das máscaras do dia a dia, nós não precisamos do nosso orgulho, do nosso egoísmo. O orgulho e o egoísmo já sabemos, né? Que é a origem de todas as nossas imperfeições. Mas nós precisamos sim da humildade, das palavras simples que saem do coração, diante daquele que realmente conhece as nossas necessidades. E aí pedimos: Pai, a Ti entrego a condução do meu dia. E peço, Senhor, que eu perceba todas as oportunidades de ajudar, de me ajudar, de usar da caridade, do amor ao próximo, da indulgência, da simplicidade, da humildade, assim como Jesus veio nos ensinar. A proposta de hoje é que nós tenhamos a oração, esse vínculo real, para que tenhamos toda a energia, toda a vibração que nos conecta com o mais alto. E para isso nós precisamos silenciar, esquecer das tribulações diárias, esquecer que estamos vivendo aqui uma vida material, porque muitas vezes nós nos comportamos assim, né? Nós somos espíritos numa experiência física. E quantas vezes nós nos comportamos como se fôssemos o corpo físico, né? Uma vida material, numa experiência espiritual. E aí nós temos uma inversão de valores. Estamos preocupados em ganhar dinheiro, sermos famosos,
enfim, conseguirmos conquistar os bens materiais. Mas nos esquecemos e nesse momento nos afastamos de tudo que nos faz divinos, do amor que nos criou e nos trouxe até aqui, da oportunidade que nós temos de sermos úteis aos nossos irmãos, ao lugar onde fomos plantados, fazendo aquela caridade que muitas vezes é uma prece em favor de alguém, um trabalho voluntário, deixarmos de lado as nossas raivas, as nossas inquietações, e termos um pouco mais de paciência, principalmente com aqueles irmãos que são tão difíceis na nossa convivência, mas são eles as nossas maiores lições. A prece, a prece mais perfeita que nós conhecemos, qual é? Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. E é uma prece perfeita, né? Ela tem os atributos, os 3 principais atributos de uma prece: pedir, louvar e agradecer. Ela é simples, humilde e fala da nossa relação com Deus, conosco e com o próximo. Mas nós já paramos alguma vez para prestar atenção realmente na mensagem do Pai Nosso? Então, eu sugiro o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz toda a explicação sobre o Pai Nosso, é no capítulo lá da oração dominical, é a primeira do capítulo. Façam aquela leitura e vocês terão uma nova percepção, um novo acolhimento do Pai Nosso. E aí vocês vão ver como sai realmente do coração a nossa gratidão ao Pai. Porque muitas vezes, na nossa insensatez, como seres ainda em evolução, nós pedimos a nossa maneira, achando que aquilo é o nosso melhor, né? É aquilo que nós merecemos, é aquilo que nos faria felizes. Tão equivocados estamos. E às vezes pensamos, rezar para quê? Se tudo que eu peço, Deus não me atende. Ou então, diz, ali no Evangelho diz, pedi e obtereis. Eu peço, peço, peço e não chega. Mas vamos lá, o que a gente anda pedindo? Estamos pedindo as coisas que realmente nos fazem felizes? Ou estamos pedindo mais alguma coisa de ilusão da vida material? Quantas vezes nos equivocamos, né? Em pedir alguma coisa e logo ali adiante nos damos conta, ao não receber, que aquilo não era para o nosso bem. Porque uma coisa é certa: se Deus não nos dá, não é para o nosso bem. Repensemos então os nossos pedidos. Confiemos, entreguemos a Deus. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Mas qual é a nossa parte? É nessa entrega, nesse contato de espírito a espírito, porque a nossa centelha divina, que nos conecta com Deus, né? O Deus que habita dentro de nós, ao estar ali naquele silêncio, conecta com a energia vivificante, com a fonte da vida. E é claro que Ele nos responde. Ele responde imediatamente. As nossas orações são sempre imediatamente respondidas. Mas às vezes a gente não percebe. Porque nós estamos esperando aquilo que nós queremos receber e não aquilo que nós precisamos receber, que é sempre nos dado com extremo amor. É uma lição.
E às vezes a gente espera o quê? Que o céu se abra, a resposta, né? De repente a gente espera assim, o céu se abre e vem os arautos tocando trombetas, rufar de tambores, alguma coisa assim estrondosa. Não! A resposta está sempre muito próxima de nós, no nosso dia a dia. Num gesto, numa palavra ali, no nosso cotidiano. Mas como é que a gente vai perceber? Quando nós estivermos abertos a essa resposta, através da verdadeira oração. A oração da conexão de sentimento a sentimento. Então, a prece, que é o alimento da alma, é a higienização do espírito, não pode ser uma coisa banalizada que nós façamos ali na correria. Quando Jesus nos diz, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que passa em segredo vos recompensará. Está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Isso quer dizer o quê? Que só valem as orações que a gente faz no quarto? Na sala já não funciona? Ou com a porta fechada? Se a gente estiver ali no momento de recolhimento na praia, por exemplo, é que não seremos ouvidos? Não, isso é uma metáfora, né, gente? O quarto com a porta fechada é o nosso momento de reclusão, é o nosso momento de intimidade com o Pai, de nossa total abertura e entrega à nossa humildade, onde nós reconhecemos as nossas fraquezas e pedimos a Ele, Pai, me ajuda, porque sozinho eu não posso. Eis aí o momento. Esse momento. Pode ser ali na praia, sim, que não é no quarto e nem tem portas. Mas é o momento em que nós nos sentimos fazendo parte da consciência espiritual, que nos liga a Deus num bom pensamento, nos bons gestos, nas boas palavras, as atitudes de cortesia, de amor, com relação ao próximo e com relação a nós mesmos. É um momento de autoconhecimento, de nós reconhecermos as nossas fragilidades e sabermos que a gente só tem força se estivermos em conexão com Deus. Sem Ele, nós não somos nada. E aí é que nós percebemos que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo não podem nada se nós não estivermos ligados à consciência divina, que aceita sim a nossa imperfeição, mas espera que através da prece nós tenhamos essa aceitação de perceber que quando eu tenho a humildade de reconhecer que sozinho eu não posso, é quando nós aceitamos reconduzir a rota que estamos traçando. É quando nós ouvimos a resposta de Deus. Ouvir a resposta de Deus é fácil. Difícil é aceitá-la, né? Porque muitas vezes ela diverge do nosso desejo, da nossa intenção. Mas ela é sempre o caminho certo. Tanto é que quando nós nos desviamos do caminho, e Deus permite isso, não porque Ele é vingativo, ou porque Ele atende os outros e não me atende, não. É porque Ele não viola as nossas consciências. E nos deu um presente maravilhoso que se chama livre-arbítrio, que faz com que nós tomemos o caminho que julgarmos necessário, mas nos dá a responsabilidade de responder pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Portanto, quando alguma coisa não nos parece bem,
quando a gente não gosta do resultado, foi decisão nossa. Porque nós tínhamos outra alternativa, que era ouvir o caminho que nos foi indicado pela espiritualidade superior. Mas como é que a gente sabe disso? Nós sempre sabemos disso. Primeiro, sabemos todas essas regrinhas básicas de não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fizessem. Isso, por si, já nos dá o caminho a seguir. Seguir a nossa consciência. Fazer o bem sem olhar a quem. São condutas que nós conhecemos desde há muito tempo. Muitas vezes a nossa rebeldia faz com que nós queiramos o nosso próprio bem. E às vezes nós pagamos um preço muito caro por isso. Porque não levamos em consideração a nossa condição fraterna, de cuidar também do outro, de fazer também pelo outro. Né? Então, sempre é boa conduta. Estamos aqui num ciclo evolutivo que André Luiz nos diz no livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia do Chico Xavier, que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Bonito isso, né? Uma explicação curta e profunda. Essa é a própria conexão com Deus, o coração da vida conectado à vida do coração. E no mesmo livro, o André Luiz diz que a mente centralizada na oração deve ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Reconheçamos que ante as nossas fraquezas, peçamos sempre a providência divina que nos conduz pelo caminho, porque a prece é um mecanismo da nossa renovação. Como ela é que nos traz essa possibilidade de sempre planejar uma nova rota, nesse momento, ante as dificuldades, é que a gente consegue entender que a fé remove montanhas. O que é remover montanhas? É que se eu orar, Deus vai tirar de mim a dificuldade? Não, né? A oração nos oferece a possibilidade de ter o entendimento e a força, através da energia que ela nos dá, de saber que Deus não nos dá uma dificuldade mais forte do que a gente possa enfrentar. E que se ela está ali, ela tem um propósito de ensinamento. Então nós temos que remover essa montanha sabendo, nos perguntando: o que isso está me ensinando? O que eu preciso aprender disso? E como nós não estamos sós, porque nós já pedimos essa força humildemente e nos abrimos à compreensão através da confiança, nós sabemos que remover a montanha é nos sentirmos fortes diante daquilo que se apresenta para a gente. E aí, quando entendemos o porquê daquilo tudo, e que se o motivo não está aqui, está no passado, porque somos seres reencarnantes em constante aprendizado,
nos sentimos mais fortes do que o problema. Aí a gente aumenta, a gente cresce e o problema se torna fraco, mais fácil de trabalhar, porque nós sabemos que não estamos sós e sabemos que alguma coisa precisamos aprender dali. A questão 659 do Livro dos Espíritos nos diz, então, que as 3 proposições, né? Louvar, pedir e agradecer. E aí, nós nos damos conta de que, como somos seres reencarnantes, nós temos muito mais a agradecer que a pedir. Mas será? E é só mesmo uma pergunta, que a gente não anda reclamando muito? Joana de Ângeles dizia que reclamar é perder tempo. É. Quando nós reclamamos, o que costuma acontecer? Perdemos a oportunidade de fazer o bem, porque estamos ali, né? Naquele disco arranhado. Reclamando, reclamando. E as coisas estão acontecendo à nossa volta e a gente não está percebendo. Nós não conseguimos perceber que temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Porque todo dia é uma oportunidade de reconstrução. Todo dia é uma possibilidade de reconexão com o Pai. Se Jesus orava todos os dias, e olha que quando a Terra se formou, Jesus já era Cristo. E quando aqui esteve, orava todos os dias encomendando seu dia ao Pai, confiando no dia que ele teria pela frente. Se ele tinha esse sentir, essa necessidade, imagine nós, que ainda somos tão crianças sob o ponto de vista de desenvolvimento espiritual. Quanto nós temos para pedir orientação, perdão, oportunidades, né, que sempre nos é dada de recomeçar. Deus sempre está conosco. Muitas vezes nós nos afastamos deles, até mesmo pelo orgulho. E aí o que acontece quando nós nos afastamos? Porque achamos que as coisas não estão saindo como nós merecemos, que as coisas não estão saindo como nós pedimos. Vem a vida aí, nos coloca numa situação onde nós reconhecemos que estávamos equivocados. E aí, pela nossa natureza divina, restabelecemos essa comunicação. Voltamos a orar, voltamos a ter essa fé, e mais que fé, confiança. Nesse momento, temos mais uma oportunidade de aprendizado, que é a humildade e o reconhecimento de que nos falta confiar mais nos desígnios do Pai. Agradecer é fundamental para a nossa própria felicidade. Porque quem não agradece tende a reclamar. O Pai nos protege da nossa própria ignorância cada vez que Ele nos nega aquilo que nós estamos pedindo sem ter consciência, que não é para o nosso avanço espiritual. Portanto, resignação. A resignação também faz parte dessa confiança. A entrega. Sendo assim, os nossos pedidos devem estar em consonância com as determinações do Mestre. Isso se chama equilíbrio. O que é a oração? É
equilibrar a mente e o coração nessa entrega. O coração, porque é ele que nos liga ao divino. E a mente, pela consciência de saber que tudo está como deveria ser. Nos falta, muitas vezes, essa percepção. Sigamos orando. Sempre. E várias vezes. A oração nos blinda. Quem tem o hábito da oração sabe disso. E eu não poderia deixar de falar da oração de nossa proteção física sem falar da importância do Evangelho no lar, que é a oração que higieniza a nossa casa. Se a prece higieniza o nosso espírito, a nossa alma, o Evangelho no lar higieniza a nossa casa. Porque naquele momento, todas as coisas que nós trazemos do mundo exterior e até mesmo os nossos pensamentos equivocados, palavras que não são legais e que nós dizemos, que ficam impregnadas ali no nosso lar, são limpas pelo mesmo poder da prece que nos higieniza. Então, sem entrar em mais detalhes, eu lembro que a casa oferece às quartas-feiras, às 20 horas, vamos chegar um pouquinho antes, o Evangelho no Lar, onde o grupo faz um evangelho ali, dá um roteiro para todos, e nós levamos para a nossa casa para fazer também esse trabalho de harmonização. Portanto, façamos tudo que estiver ao nosso alcance para vivermos melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11, os Espíritos nos comunicam, através de Allan Kardec, que pela prece o homem obtém o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. E adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por suas próprias faltas. Os males que atrai por suas próprias faltas. Aqui entra de novo a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis com Deus. Para que Ele faça a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Ele nos espera há muito no caminho evolutivo. A prece ilumina o caminho, mas nos compete caminhar. Né? Então, como Deus nunca subjuga a nossa vontade, a escolha entre o bem e o mal proceder é nossa. E as consequências disso também. Contam que um dia um repórter foi entrevistar a Madre Teresa de Calcutá e a encontrou em oração. Ele esperou e no momento da entrevista com ela ele pergunta: quando a senhora ora, o que a senhora diz a Deus? Ela disse: não digo nada, só escuto. Aí ele perguntou: e o que Deus lhe diz? Não diz nada, ele só escuta. A prece é isso. É a conexão de coração para coração, na intimidade de cada um de nós, e a disposição em ouvir o que Deus nos diz a todo momento, apesar da nossa teimosia. Ele está ali,
insistindo no dito. Nós precisamos ouvir nesse silêncio, nessa conexão, que é a voz do divino no grande silêncio. No silêncio, Deus nos fala. E aí os benfeitores nos convidam a trilhar o caminho da evolução espiritual. Há muito tempo somos convocados. Não é a primeira vez que nós temos contato com os ensinos do Cristo, reencarnantes que somos. Mas agora, que é o nosso melhor momento evolutivo, que nós já nos sentimos preparados, não desistamos. Mas para isso, precisamos trabalhar na nossa reforma. Nos dispomos a evoluir, assumirmos a responsabilidade que só depende de nós, o momento. Então, por que não agora? Por que postergarmos? No capítulo 51 do livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele nos diz que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. E, por excelência, o refúgio dos aflitos e dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio dos seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E então, do santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde emana toda a força para as lutas deste mundo. Todo o bálsamo para as nossas feridas. Toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão e a resignação estoicas. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados, e um raio de sol divino luziu em nossa alma e fez despontar nela a esperança. Prece é esperança. E como somos seres imortais, isso é maravilhoso. Porque é o exercício constante da gratidão. Prece deve ser o exercício constante da gratidão. Porque no nosso processo evolutivo, temos muito mais a agradecer que a pedir. E muito menos que reclamar. Quando nós reclamamos, somos ingratos com Deus. Porque se pararmos para pensar na nossa vida, quantas bênçãos diárias recebemos e não damos valor? Porque não percebemos. Estamos preocupados com aquilo que ainda não temos. E esquecemos de agradecer. E é justamente a gratidão que nos traz outras tantas bênçãos, né? Agradeçamos até mesmo pela dificuldade que se apresenta, porque ela é uma oportunidade de corrigirmos erros do presente e do passado. E é a única maneira de nós chegarmos à evolução que nos conduz à angelitude. Trabalhando, trabalhando, trabalhando no bem. O simples fato de sabermos que somos seres reencarnantes e espíritos imortais já é por si só uma gratidão.
um motivo para agradecer. Quantos de nós ora antes de tomar uma decisão? Geralmente, nós nos sentimos preparados para tomar a decisão. E aí, o que acontece? Lembramos de orar quando as coisas não saem como a gente pensa? Depois, né? Depois de termos feito sem consultar se aquilo era o melhor para nós? Depois que a casa cai, aí a gente faz intensivão, maratona de oração. A gente reza, pede para a família rezar, para os amigos rezarem, vai na casa espírita, vai na igreja, enfim. Mas quantas coisas teríamos evitado se rezássemos antes, pedindo orientação e dispostos a ouvir o que se apresentaria? Mais um reflexo do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Repito, ouvir a resposta de Deus é fácil, difícil aceitar. Somos verdadeiramente grandes quando estamos junto do Senhor. Porque o maior poder do Espírito é renovar-se. E essa renovação vem da comunhão com a prece. A prece, eu trouxe um texto, uma mensagem de Emmanuel sobre a prece, para encerrarmos a conversa de hoje, que diz: na criação não há pedido sem resposta. O que parece, por vezes, silêncio e negação em torno da rogativa é o próprio desinteresse da alma que quase sempre, entre a inquietação e a leviandade, voeja de solicitação em solicitação. Sem persistência, o suficiente para alimentar os próprios anseios do tempo. De vez que o tempo é o matemático divino que não podemos esquecer ou iludir. Atenta, pois, para o que pedes, porque se o Senhor sabe aquilo que nos convém, raramente conhecemos em verdade aquilo de que necessitamos. Todos se prosternam perante o altar da vida e algo suplicam do que consideram material e imprescindível à própria felicidade. Muitos pedem o ouro e recebem a fortuna emoldurada nas garras da aflição. Muitos reclamam beleza física e recolhem os dons da mistura com o fel de dolorosas desilusões. Muitos imploram o poder humano e apossam-se dele, incorporando irremediavelmente pesadelos à própria sorte. Muitos rogam a evidência social e escalam os dourados galarins, passando a respirar o hálito envenenado do desencanto e da morte. Muitos pedem o louvor da inteligência e adornam-se com a fama, penetrando, contudo, em pavorosos sorvedouros de angústia. Acharemos o que buscamos. A reação será invariavelmente o reverso da ação. Quem deseja, sente. Quem sente, pensa. Quem pensa, realiza. Saibamos assim selecionar os nossos impulsos, porquanto a eterna bondade estrutura para a vossa existência o programa que mais nos favoreça a própria edificação. Cumpramos nosso dever puro e simples, onde estivermos, seja no reduto doméstico ou no campo social, à frente dos nossos familiares ou dos nossos desafetos, oferecendo-lhes todo o bem ao nosso alcance. E a obrigação corretamente atendida
será o degrau de nossa ascensão aos planos mais altos. Por isso mesmo, em qualquer problema da oração, não nos esqueçamos que a vontade sábia e justa do Pai Celestial em nosso favor deve ser executada com o nosso melhor concurso, assim na terra como no céu. Orar verdadeiramente é viver com consciência. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje.